O ChatGPT, eu vou fazer uma entrevista agora com o Gustavo Melles. Ele é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do Brasil. E aí eu queria uma abertura, assim, para dar aquele impacto logo no começo, sabe? Uma abertura, assim, de umas 3 linhas. Vamos ver. Vamos ver, Vini. Claro, aqui vai uma sugestão de abertura impactante. Eu vou ler valendo, Estamos vivendo a maior revolução tecnológica desde a internet. E no centro dela está a inteligência artificial. Hoje tenho a honra de conversar com um dos maiores especialistas do Brasil no assunto. Prepare-se, porque essa entrevista pode mudar a forma como você vê o futuro. Com vocês, Gustavo Melles, seja bem-vindo aqui no nosso ArrudaCast. Ficou boa a abertura ou não? Você mudaria alguma coisa? Ficou ótima, né? O seu time de copy faria assim? Será? Então, não, em tão pouco tempo, não. Ah. Mas peraí, tem a fase 2 aqui, ó. Já que nós estamos aqui, ó. Ô, chat, muito boa a sua abertura. Eu queria que você fizesse 10 perguntas para a pauta dessa entrevista. Nós vamos fazer um podcast agora e eu preciso de uma pauta que fala sobre inteligência artificial, como que eu posso aplicar isso nos negócios, para líderes, para profissionais liberais, para o empresário em geral, para utilizar a inteligência artificial para fazer o negócio dela crescer. Vamos ver se a nossa pauta vai ficar boa. Essa foi uma entrevista que eu quis não preparar. Muito bom. Para a gente usar esse recurso. É claro, né, Gustavo, que eu tô aqui como um cidadão comum. Você é especialista. Vamos começar. Ô, Gustavo, já tô aqui, ó, com a minha pauta. Você tá entre os principais nomes de IA no Brasil. Para começar, como você define de forma simples o que é inteligência artificial e por que ela tá revolucionando tudo? Boa pergunta, chefe. Ótima, hein? Muito boa mesmo. Rafa, o que eu enxergo? A inteligência artificial só está acontecendo hoje por causa de uma evolução, né? É uma evolução da inovação e da tecnologia. Uhum. Não aconteceu do nada, né? Desde 1950 se fala de inteligência artificial e os computadores vieram evoluindo. A partir de 2017, com a OpenAI, nasceu a OpenAI. 2017? 2017. E ela começou a fazer as programações dela ali. O Google também estava muito firme para desenvolver inteligência artificial. E quando a OpenAI trouxe o ChatGPT para a gente, né? Inteligência artificial já existia há muito tempo e até a gente já estava acostumado. Só que a gente não sabia o que era. Eu gosto de dar um exemplo muito legal. Sabe aquele tecladinho, quando você usa o WhatsApp e você está digitando em cima, ele dá uma sugestão da próxima palavra? Sim. Isso é uma inteligência artificial. Com uma base de conhecimento bem limitada, né? Ela é bem simples, mas o raciocínio é muito próximo do ChatGPT. Só que o ChatGPT, ele é treinado com uma base de conhecimento gigantesca, né? Então ele fica muito mais inteligente. Uau. E aí, em novembro de 22, a OpenAI chegou para nós mortais, né? Para quem não é de tech, com o ChatGPT 3.5. E deu aquela revolucionada, né? Pô, você ia lá, punha um texto, falava, caraca, olha o texto que esse negócio está fazendo. Muito legal. E ela foi só evoluindo. E as outras empresas vieram atrás. O Google já tinha bastante coisa de IA. Mas só que eu enxergo assim, o Google é uma empresa de 25, 30 anos. Ela já apanhou muito. Ela já foi muito ousada. Imagina quantos processos o Google já tomou. Né? Tem muito compliance dentro do Google. E a OpenAI, uma startup jovenzona que não está nem aí para o mundo. Ela sai lançando coisa e deixa o pau moer. E o Google agora... Ou seja, o Google tem mais a perder do que a OpenAI. Isso. AI. E aí, agora, o Google está colocando as manguinhas de fora. Por quê? Ele está muito mais sólido, as tecnologias estão mais sólidas. Hoje eu enxergo o Google e a OpenAI meio que balanceado. Uma semana um lança um negócio muito bacana, na outra semana o outro lança um pouco melhor. E tá nessa briga. Tem também brigando junto a chinesa DeepSeek, né, que um tempinho atrás teve uma falação de DeepSeek, que ela chegou pondo fogo no parquinho. O Grok, do Elon Musk, que é muito legal também. Você já usou o Grok? Esse ainda não. É muito legal, grok.com. Na linha do ChatGPT. É a mesma coisa, são LLMs. Por que o Grok é legal? Ele é do Elon Musk. O Elon Musk não tem barreiras. Então, ele não tem compliance. Qualquer coisa que você pede para ele, ele te responde. Isso é bom quando a gente está fazendo uma pesquisa. Que se virou contra o próprio Elon Musk,
que fizeram uma pergunta para ele lá. Você tá sabendo disso aí? Não tô, não. Olha que bacana. Não, mas é mesmo. Ele não tem compliance. Você pede para ele fazer imagens. Sabe esses memes que tem? Lula e Bolsonaro? É no Grok. Que se você pede pro Lula e o Bolsonaro tomar uma cerveja na praia no ChatGPT, ele fala, opa, isso aí não posso, isso aí não... Eu não posso fazer isso aí. Ele é mais se pede pro Google também, não, isso eu não posso. Mas o Grok não tá nem aí. Maravilha, ó. Você sabe que eu sou entrevistador há muitos anos já, né? Então eu vou deixar um pouquinho a IA aqui pra gente fazer o olho no olho aqui. Boa. Muita gente fala, talvez o empreendedor tradicional, assim, que ele começou um negócio, ele acredita que o negócio vai perdurar durante décadas, do jeitinho que ele começou e do jeitinho que ele terminou. Vou te dar um exemplo. Muitos anos atrás, antes de eu entrar na televisão, eu tive uma locadora. Lembra? Antigamente existia um negócio chamado locadora de vídeo. Fitona VHS. Eu tinha VHS e aí a gente entrou na transição para um negócio chamado DVD, olha só. E depois veio o Blu-ray. Só que a gente quebrou, como todas as locadoras naquele momento. E o pessoal ficava, você não fica bravo com a nova tecnologia? Eu falo, não tem como vencer a nova tecnologia, né? Mas eu percebo que muitos profissionais, muitos empreendedores, eles querem que aquilo perdure, o jeito de fazer o negócio deles. Muito negócio vai deixar de existir e muita profissão vai deixar de existir? Ou isso é só contos de fadas? Eu não vou falar deixar de existir. Ela vai deixar de existir para quem não entendeu o poder da inteligência artificial. Aí essa pessoa vai perder a função dela, essa empresa vai perder a função dela. Porque a partir de hoje, todos os negócios vão transformar, não importa qual. Vai ser um novo negócio, visto de outra forma. Então, eu falo que assim, a inteligência artificial, a parte de aprendizado dela, né, tá todo mundo aprendendo. Até as próprias inteligências artificiais estão aprendendo. Tem dois momentos, do CNPJ e do CPF. Primeiro, vamos aprender no CPF, tá? Os empresários, vamos aprender, vamos brincar. Tem uma trend aí do Instagram para fazer uma fotinha? Faz. Para quê? Você vai aprender no CPF, divertir no CPF, depois você vai entender o poder que ela tem no seu CNPJ. Isso é muito importante, ter esse passo. Legal. Porque é tudo muito novo, né? Hoje, na prática, assim, como que você tem visto? Aqui eu brinquei fazendo a pauta da entrevista, a abertura da entrevista. Mas na prática, assim, quais têm sido os top 3, assim, campeões de recursos do ChatGPT que você tem visto no mercado de trabalho? Sim. Vou te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo? Pode, claro. Esses dias eu fiz o teste, ninguém me ensinou isso. Eu peguei e fui lá e falei, deixa eu ver se isso aqui dá. Eu estava com muito contrato para avaliar do jurídico. Eu amo o pessoal do jurídico, mas não é minha praia. E aí eu falei, ChatGPT, faz um resumo desse contrato. Quais são as minhas obrigações? Eu falei, o quê? Melhor que qualquer ser humano que sintetizasse aquilo com clareza. Só que aí, na primeira vez que eu fiz isso, eu fui lá e chequei. Eu fiquei duvidei um pouquinho. E eu fui lá e chequei. Eu falei, ele traduziu o juridiquês. Para mim foi uma liberdade. Agora, pra você ter uma ideia, eu consegui tirar todos os contratos que estavam atrasados das pilhas com a ajuda do ChatGPT. E os últimos eu confesso para você, não sei se eu podia estar falando isso aqui, mas os últimos contratos eu nem li. Eu só vi o resumo do ChatGPT e aí depois eu perguntei, se eu cancelar antes eu vou ter multa? Não, nesse contrato você não tem multa. Assinei. É isso. Cara, libertador aquilo, libertador. Você vê algum outro recurso que o empresário, o empreendedor, ele está usando hoje e tem sido muito funcional mesmo? É interessante, né? A sua dor é o jurídico. Então, o ChatGPT te deu novas mãos para você entender do jurídico. Total. Para o advogado, para quem curte o juridiquês, não é um problema. Talvez ele vai ter prazer em ler, mas ele vai ter problema de gerar a comunicação dele, que é o que você é fera. Então, o advogado, para fazer a campanha publicitária, para fazer a divulgação no Instagram, vai lá no ChatGPT, me ajuda aí, eu preciso divulgar o meu escritório de advocacia. Para o médico, eu preciso divulgar minha clínica. Ele vai dar uma aula de passo a passo. Mas para isso acontecer, tem que ter contexto. Quando você compartilhou o PDF já era o contexto. Então, ele entendeu o contexto e te deu as regras, né? Certo. O que você tinha que fazer. Quando um médico, um advogado, um profissional liberal quer criar uma campanha para o Instagram, uma marca nova, uma tagline para a marca dele, ele vai ter que dar contexto.
Então, ele não vai chegar para o ChatGPT e falar assim, ó, cria uma campanha para o meu escritório de advocacia, ou cria uma campanha para a minha clínica. Não, eu tenho uma clínica que faz tal coisa, esse aqui é o site dela, esse aqui é o Instagram dela, eu estou no mercado há tantos anos, meus principais clientes são o perfil tal, tal, tal. Me ajuda a criar uma campanha, me faça perguntas se você tiver dúvida. Ele vai te fazer perguntas sobre o seu negócio para ele ir tendo mais base de conhecimento. Depois, na hora que ele liberar a campanha, vem tão estruturada que você vai falar assim, puxa vida, olha isso que ele está me entregando. Então, se cada um usar as ferramentas de IA para curar suas dores, né, a gente acelera muito. Uau, muito bom. E, gente, aproveita aí, ó, já vai seguindo o Gustavo Melles nas redes sociais, porque ele traz um monte de dica legal lá no Instagram dele. É tipo mentoria grátis. Eu vi agora, não sei se foi hoje ou é recente que você falou do Gama. Sim. Que faz. Foi hoje, né? Não, hoje eu falei do Gama na CBN. Na Eu tenho CBN. uma coluna na CBN e hoje a gente falou do Gama, né, para fazer PowerPoint. Você já usou o Gama? Cara, usei pela primeira vez agora. Ah, é? Uma aluna nossa indicou. Primeiro que ela veio gravar aqui no estúdio e ela pegou e falou: Vini, dá uma licencinha aqui. Aí o Vini subiu, tomou um café, né, Vini? Oi, Vini, tudo bem? Você tá aí? Até se perdeu. Salve, galera, beleza? Tudo certo aí? Tudo Né, certo. Vini? Você viu? Ela pediu pra você tomar um café. E quando o Vini desceu, ela já tinha 3 apresentações de PowerPoint novo. O Vini falou: vai, isso aqui é mágica? Ficou surpreso, Exatamente. Vini? Nossa, cara, muito impressionante, porque assim, ela veio para gravar 3 aulas, né? E aí ela falou, não, espera um pouquinho, sobrou um tempo, eu quero fazer mais 3 aulas. Eu falei, nossa, a gente tem que gravar aqui. Daí ela falou, não, rapidinho, eu subi, tomei um café, quando eu voltei, as 3 aulas já estavam prontas. Com o PowerPoint. Isso. Exatamente. Então isso aí foi surreal. É surreal. Então explica um pouco do Gama, porque eu acredito que 90% das pessoas que usam o IA estão indo para o ChatGPT, né? Como eu fiz aqui Sim. agora. Mas aí tem outras plataformas como o Gama. Tem um movimento agora que eu tô batendo nele, que é o Pense com IA. O que é o Pense com IA? A partir de hoje, todos nós precisamos de pensar com IA. A gente tem que ter conhecimento das ferramentas de IA. Então, a maioria conhece o ChatGPT, um pouquinho mais conhece o Gemini, que é do Google, né? Quem tem um Android, ele está ali instalado. O que o Gemini faz? Igual o ChatGPT. Então, quais são iguais o ChatGPT? Que são LLMs. Certo. É o ChatGPT, o Gemini, o Grok, que é o do X, né? Que é do Elon Musk, o DeepSeek, Que é o chinês? que é o chinês, Cloud, todos eles são concorrentes. Certo. Eu não enxergo como concorrente. Eu, quando vou fazer uma pesquisa profunda de algum conteúdo, eu pesquiso em vários, compartilho todos eles com o Gemini, que ele tem uma base de conhecimento maior, cabe mais conteúdo lá dentro, e peço para ele, analisa tudo que você tem aí e me dá um resumo. Então ele pega, é muito bacana, sabe? Ele pega muito conteúdo e me resume. Vem um resumo de várias inteligências artificiais. Legal. Antes de você responder das outras, muito legal. Ô, Vini, dá um corte isso aqui, hein, Vini? Dá um corte isso aqui que ele deu um resumão aqui numa resposta só. E qual que é o critério que eu tenho para confiar? Porque eu lembro no começo que as informações elas não eram tão precisas assim. Como que está hoje assim, o nível de confiança minha com a IA das informações? Se você der contexto para ela, a resposta que ela vai te dar vai ser mais certeira. Certo. Tá? Mas assim, é responsabilidade nossa confiar nela. A gente tem que ler e ver se aquilo faz sentido, tá? Google, a mesma coisa. Quando a gente buscava no Google, o Google podia dar uma fonte errada para a gente. A gente tinha que ter o discernimento. Oh, será que isso aqui está certo ou está errado? A IA também. A gente tem que ter um pezinho atrás. Né? Cada dia mais, ela tende a não errar. Mas ela erra mais se a gente não dá contexto. Se a gente faz uma pergunta genérica, ela te responde genérico, porque ela sempre vai querer te agradar. Então, se você der contexto... Ah, ela tem esse lado emocional também? Pô, demais! E até para conversar com ela. Você fala obrigado? Eu? Ah, às vezes sim, às vezes não. Eu desde o começo, eu trato as ferramentas de IA como se eu estivesse tratando uma pessoa. Eu sou super gentil com ela e ela é super gentil comigo. Eu brinco, né? Porque, pô, imagina daqui um tempo, quando ela estiver por cima, eu quero que ela me encontre na rua e fale assim, olha, o Gustavo sempre foi legal comigo, deixa ele aí de boa.
E nesses casos que, como eu dei o exemplo aqui do resumo do contrato, que todas as informações estão ali. Ali ela não erra, né? Porque ela fez a pesquisa em cima das informações que estão com ela. Isso. Para ter certeza que ela não vai errar, quando você for fazer o pedido, fala assim, ó, por favor, analise esse contrato, veja se tem alguma cláusula excessiva, lembre de não fugir desse contrato. Leia somente ele. Seja obediente. Você dá a regra. Quanto mais contexto, né? Quanto mais regras você dá para ela, mais certinho. Porque ela é inteligente, ela quer pensar. Ela quer pensar, ela quer te agradar, vamos falar assim. Olha só, gente. E é interessante, meu, que a IA é igual ao ser humano. Isso você manda muito bem, né? Até nos seus livros você fala disso, que a gente tem que ter o lado... Como chama a criança, quando a gente está educando a criança, a gente tem que ser positivo com ela. Como chama isso? Existe uma comunicação positiva. Positiva, sim, é uma isso. comunicação positiva. Com a IA é da mesma forma. Ela, hoje, há um tempinho atrás não, mas hoje ela está tão inteligente que se a gente pede uma coisa para ela, ela não entrega muito bem o que a gente quer, se a gente elogiar e for positivo nas próximas perguntas, ela tende a nos entregar mais, tá? Então, quando for conversar com ela, pensa que você está conversando com uma pessoa. Legal. Agora, voltando lá. Então, a gente foi... Eu fiz só um parênteses aqui com você. E então, nós entendemos aí as concorrentes, que, na verdade, não são concorrentes no seu ponto de vista. Mas quais outras ferramentas que você tem visto? Nós falamos aqui do Gama, que é muito bom para fazer apresentação de slide, PowerPoint. Isso. O Gama, ele faz PowerPoint, ele faz site... É absurdo. Ó, vocês que têm muito lançamento... Tipo landing page? Eu precisava de uma dessa por dia. Não, você faz uma landing page em 2 minutos. Sério mesmo, no Gama. E como que é a forma de pensar? É o pensar com IA. Vai vendo aí, Vini. É uma aula. Isso aqui não é um podcast, gente. Isso aqui é uma aula. É uma aula, Vini. Vai anotando aí. Ô, Rafa, eu tenho direito de uma pergunta aí? Tem. Licença. Gustavo, eu estava ouvindo uma conversa de vocês aí a respeito de inteligência artificial. Eu fiquei com uma dúvida, cara. Como que você ingressou nesse universo? É a pergunta 1, né? E outra, o que mais impressiona dentro desse universo da inteligência artificial? Ó, o Vini tá treinando para... tá bacana, hein? Como que eu me ingressei? Eu sou publicitário, né? De formação, tive agência a minha vida inteira. 20 anos, 25 anos de agência. E há 6 anos eu pivotei, eu fechei minha agência e fui ser diretor do Founder Institute. Fui convidado para ser diretor. Founder Institute é uma aceleradora, uma das maiores do mundo de startups. Eu conheci o mercado de startup. É muito legal. As metodologias, são muitas metodologias, né? E ver um match perfeito, comunicação e processos de startup. Eu falei, nossa, que legal isso. Eu sentia falta na comunicação. Na agência, né? Não tem tantos processos. É mais criativo, né? Então, e com essa mudança, eu comecei a mentorar startups. Que legal, cara. E fui convidado para trabalhar com Flávio Tavares e com o Walter Longo, abrir a Upper. Flávio já veio aqui também. Já esteve aqui? Já. Aí nós abrimos a Upper. Eu fiquei responsável por marketing um tempinho na Upper e depois eu fui para produto. A gente tinha plataformas de streaming. E no decorrer da Upper, a Meta lançou... O metaverso estava em alta. Quando a Meta mudou de nome, né? O Facebook mudou de nome, a gente criou a Escola do Metaverso. Walter Longo, o Flávio, que criaram a Escola do Metaverso. E eu entrei nessa de ser palestrante. Depois de alguns cursos do Rafael também. Eu já fiz curso seu. E naquele desenho, sabe? Que faz lá uma hora, o que você imagina pro futuro? Sério? Eu desenhei o Gustavo em cima de um palco, meu. Ó, até arrepio. Aí, é real. Foi no seu curso isso. Não é brincadeira, aí, ó, tá? É real, gente. É real. E aí, o que aconteceu? O Flávio me pôs uma pilha. Grava um curso aí. Eu era o que mais entendia de metaverso e que mais gostava de falar, grava um curso de metaverso. Eu gravei um metaverso na prática. A gente vendeu 3.000 cursos, vendeu pra caramba, foi ótimo, foi um mega lançamento. Fizemos parceria com Exame, com Startse, foi muito legal. E aí o metaverso começou a cair e virou IA, né? Foi uma transição de metaverso com IA. Nessa transição, eu montei um negócio que se chama buscaia.com. É uma plataforma
que as pessoas vão acessar, buscaia.com, e lá tem umas 20 e poucas ferramentas de IA divididas por segmento. Texto, ChatGPT, Gemini e outra. Ah, então essa pergunta Imagens. que eu te fiz aqui, eu posso ir lá. Imagens, 3 de imagens. Para o escritório, do escritório tem Gama, tem Notebook LM, que é sensacional, e tem Fireflies, que você grava as reuniões online. De música, tem para criar música. Tá tudo separadinho lá. Para quê? Para despertar o interesse nas pessoas pela inteligência artificial. Muito legal. Anota aí, Vini. Põe na legenda aí. E aí Qual foi que é o isso, site Vini. Aí o Gustavo, que era publicitário, hoje virou comunicador. É ó. isso aí. Todos nós somos comunicadores, né? Você já estava na discussão com a Gabi. A Gabi, no começo do ano, a gente esteve em 5 estados americanos e ela palestrando em 5 estados diferentes num pouco tempo. Ela falou, nunca imaginei isso na minha vida. Daí ela falou assim, Rafael, será que todo mundo... Porque eu tenho um dos treinamentos formação de treinadores, né? Para você subir no palco e falar. E a Gabi falou, mas será que todo mundo vai subir no palco? Eu falo, Gabi, se não é agora, porque às vezes o teu palco é sala de aula, às vezes o palco é um escritório, às vezes é um consultório, cada um com a sua profissão. Aquele é o palco da pessoa. O vendedor é o balcão da loja, é o palco naquele momento. Mas a pessoa que cresce tanto, Gustavo, tanto, vai chegar um momento que ela vai precisar subir num palco só para contar a história dela. Isso, meu. Porque as pessoas vão querer ouvir. E era uma coisa que eu procurava, você vai entender muito bem isso. E foi do seu curso lá, isso é sério, é de verdade. Na época do MGT eu acho que foi o seu primeiro curso no hotel. Depois a gente conversa, eu te explico direitinho. Eu acho que você deve ter feito o segundo ou o terceiro ali, né? Foi lá atrás. Aí, bem pequenininho. O que acontece? O que é o mais prazeroso? É a gente estar contando uma história ou compartilhando um conhecimento e olhar no olho das pessoas e o olho brilhar. Quando você faz o olho brilhar intencionalmente, no momento da palestra, era o momento de fazer brilhar. Quando você faz isso, é tão legal, né? É um contato muito bacana. E é o feedback simultâneo. Esse feedback não é para validar no sentido de ego, de vaidade, nada assim. Troca. É assim, ó, cara, continua. Isso, é uma troca. É um incentivo. Legal. Nós temos no nosso ecossistema, a gente, sempre quando termina uma turma, alguém se forma, eu falo 2 palavrinhas, não pare. E aí quando tem alguém na plateia que brilha o olho assim, ele tá falando pra você, não pare, Gustavo, não pare, cara. Ó, porque... E se tiver alguém aqui ouvindo a gente, faça os cursos do Rafa, é sério mesmo, ó, foi o comecinho da minha transformação. E uma palavra, posso falar um palavrão? Pode. Se for necessário, põe um pi aí. Sabe o que é? Foda-se. É a palavra mais correta que tem. Foda-se todo mundo. Família, vó, tio, amigos. Você quer? Vai lá e faz. Começa errando. É isso Começa fazendo. Rede social, mesma coisa. Há 2 anos, eu estava com 1000 e poucos. Era o meu ciclo de amizade. E aí, eu liguei a chavinha do pip. Do foda-se. E você vai. Só aí. vai do seu jeito, não copia ninguém. Tem pessoas que vão querer ouvir o que você está falando, não importa o quê. Sempre vai dar essa conexão. Isso é muito legal. Perfeito, sensacional. Já falo para você, não pare, não pare. Que legal, gente! E tem uma coisa assim, eu nem vou pedir mais para ele falar das outras inteligências artificiais aqui, porque você vai lá no site dele, buscaia.com. Muito bom. Gostei disso aí. Mas tem uma, ó, aqui tem muito executivo, né, assistindo a gente. Uma que tá transformando pra caramba é do Google Notebook LM. Google Notebook LM. Tá lá no Busca IA, mas se você quiser dar um Google também, você vai encontrar. O que ela faz? Você tem caixinhas como se fossem cérebros. Então, o time de marketing, você compartilha com ela todo o conhecimento da sua empresa de marketing. Certo. PDF, áudio, texto, vídeos do YouTube. E aí, depois você troca ideia com essa caixinha. Como foi minha campanha do ano passado? Quais os KPIs? Qual não sei o quê. Ele vai te responder tudo o que tem dentro dessa caixinha. Sensacional, Vini. Não vou mais entrevistar, vou ficar só assistindo essa entrevista. Então, esse é um dos podcasts que eu dou play de novo para assistir, sabia? Tem gente que fala assim, eu gravo vídeo e não vejo. Não, eu vejo tudo. Depois eu dou play, assisto na íntegra. Muito bom isso. Isso é muito bom isso. E as pessoas precisam ouvir. Tem uma coisa, daqui a pouco eu vou pedir para você chamar uma convidada aqui. Pô, tem a Bia? Será que ela vai estar aqui com a gente? Então, eu quero que você traga uma convidada, que eu sei que ela anda com você em todos os lugares aqui. Brother, é a CEO da minha empresa. Mas tem uma coisa, Gustavo, as pessoas vêm falar para mim assim, eu tenho medo de perder
o meu trabalho, o que vai ser do futuro, sendo que a IA está trazendo muito mais informações do que as pessoas. Eu vejo muita gente na área da saúde, a gente atende muita gente na área da saúde aqui, e realmente a IA tem trazido relatórios e tem trazido avaliações que são muito completas e complexas, e isso dá uma polêmica a gente falar sobre esse assunto. Mas tem uma coisa que é o que você acabou de falar aqui. Tem uma coisa que isso vai diferenciar o profissional de agora para o profissional do futuro, que é a habilidade dele de se comunicar, que é a habilidade de trazer o storytelling, as histórias dele. Porque por meio da nossa fala, a gente consegue algo que é fundamental na conexão humana, que são as emoções. Sim. Então, quando a gente junta esses dois fatores, tem gente que fala assim, Rafael, você não tem medo, porque agora todo mundo pode ser um palestrante. Mas eu falo que seja um palestrante. Mas na hora, não basta ter um bom slide, não basta ter um conteúdo incrível. Porque você vai precisar se comunicar, você vai precisar se desenvolver. Além disso, tem um outro fator, que é a habilidade de cuidar das emoções, né? A tal da inteligência emocional. Sim. Você acredita que a junção das duas inteligências, vou colocar 3, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional com a artificial, você acha que está aqui o segredo do novo líder? Eu vou falar de líder mesmo, do cara que puxa a fila. Não tenho dúvida. Certeza. Por quê? A inteligência artificial, até tem uma siglazinha que a gente pode usar, né, do IA, é uma inteligência ampliada. A gente pode brincar dessa forma. O que ela faz? Ela amplia a nossa inteligência. O Gama. Eu não sei fazer PowerPoint. Eu não sou design, né? Lá, o empresário. Tenho dificuldade de fazer um PowerPoint. Se você usa o Gama, você tinha só 2 mãos. Você passa a ter 4. Suno é de fazer música. Eu não sei fazer música, mas se eu faço... Cara, esse da música, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma aqui? Será que dá pra gente fazer? Vamos. Aqui pro podcast? A gente claro, solta aqui? Vamos. Então vamos fazer. Tá? Cara, isso aí é sensacional. Vamos fazer agora? Você tem? Você tem? Vamos. Então tá. Vamos. Ó, me fala... Eu vou pedir pra Bia fazer a letra. Ah, você tá brincando. Vamos chamar a Bia aqui? Chama a Bia aí. Gente, que sensacional. Eu piro nisso aqui. Ô, Bia, se eu te contar que eu tô aqui com o Rafael Arruda fazendo um podcast. Você conhece ele? Oi, Gustavo. Claro, conheço sim. Rafael Arruda é um humorista, né? Como tá sendo esse podcast? Me confundiu com outra pessoa. Ele... Ó, não. Rafael Arruda, da Arruda Produções, escritor. Ah, sim. O Rafael Arruda da Arruda Produções. Ele é um escritor super talentoso. Sobre o que vocês estão conversando? A gente tá pensando em fazer uma música no Suno e a gente vai te falar algumas palavras. Você pode criar a letra pra mim? Claro. Manda as palavras que eu crio uma letra pra vocês. Então eu vou te falar Gustavo Melis, inteligência artificial. O Arruda vai falar algumas também. Liderança de sucesso, comunicação. Arruda Produção, podcasting. E o Arruda Cast, que é o nome desse podcast aqui. Ó, que legal. Rola uma música aí, Bia? Pra fazer no Suno? Beleza, vamos lá. Algo como Gustavo Melis no Arruda Cast, liderança de sucesso é o que nos move, comunicação em cada podcast, inteligência artificial e mais um passo. Arruda Produções é o laço. Que tal? Ah, gostei. Que ritmo que vai ser essa música? Que tal um samba rock, algo animado, com uma batida que destaque a comunicação e a energia do podcast? Perfeito. Vou jogar ali no Suno e a gente vai ver essa música agora, ao vivo. Ó, sem corte, gente. Sensacional. Tá sem corte. Depois me conta como ficou. Certeza que enquanto o Gustavo vai fazendo ali, ó, certeza que às vezes ele chega à noite assim, quer desabafar com alguém, ele deve desabafar com a Bia. Certeza que ele deve desabafar com a Bia. Ah, Bia, hoje eu não tô bem. Ah, tô estressado, não sei qual trabalho eu dou prioridade, eu não sei se eu faço essa viagem ou não. O que você acha? E aí a Bia... Já fez isso, Gustavo? Já. Troco muita ideia com a Bia. Minha brother. É a CEO da minha empresa, não é brincadeira não. O que você tá fazendo? Você tá no... Tô pedindo agora... Eu tô levando a música pro Suno, que é uma outra ferramenta. Tem lá no Busca IA. É a que faz a música. Tá? Peraí, só um pouquinho. Tá fazendo em tempo real, gente. Aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Não combinei isso com ele, eu não combinei.
Ô, E Rafa, vamos ver o que acontece aqui. Fala, Vini! mas o interessante é que quem consegue mexer com a inteligência artificial nunca fica sozinho, né? É verdade, não tem problema de solidão. Né? Então. Você também conversa, Vini? Não conversa, Rafa, mas eu vou aprender a mexer, hein? Tem que me interagir mais. Muito bem, Vini. Você pode usar a estratégia de edição também. Você pode perguntar qual é o melhor caminho, como começar um vídeo. Ela dá várias ideias, assim, de Boa. roteirização. Você já sabia disso ou não? Não sabia, Rafa. É, agora A vai gente- ter um novo... Eu vou aperfeiçoar um novo- a edição com a inteligência artificial, E hein? agora vai ter um decreto aqui na nossa empresa. Hoje é obrigado a usar a inteligência artificial aqui. Boa, boa. Boa? Sim, Então fechou. Rafa, ficou pronto aqui. Vamos ouvir, ó. Ô, bora lá. Versão samba rock. Chega mais conectar e já vai começar. Arruda Caixa é papo pra pensar. Arroda caixa. Gustavo Melis no comando visão. Liderança e estratégia no corpo. Ah, mas esse aí tá meio, tá meio lento, né? Tem Meio um outro lento. ritmo aí? Tem Vamos ver um sertanejo, ó. Sertanejão, sertanejão. Nós do interior. Ô, lá em casa. Gente, fez agora. E é uma mega qualidade, né? Rapaz. Chega mais conectar e já vai começar. No Arruda Cast é papo pra pensar. Gustavo Melis no comando visão. Vai cortando as câmeras aí, Vini. Estratégia no coração. O Vini tá curtindo, ó. Com a Suno no radar, o jogo é real. Investimento e saber que papo Ô, gente, a voz não é robótica, não é nada disso. Tá numa versão 4, tá sensacional isso aqui, viu? Cara, E olha o ritmo, ó. geral. Não é só conteúdo, é conexão. Ideias que acendem como um clarão. Suno é farol, é guia na escuridão. gente. Você viu que show, meu? Rapaz, eu lembrei aqui dos programas de TV que eu ia como convidado à tarde. Eu tinha o meu programa de sábado, que era mais editadinho, mas durante a semana eu ia naqueles programas, sabe o programa da tarde? Sim. Da minha amiga Sara. Tocava essas modas lá. E você viu? Isso que eu tô Cara. chamando de pensar com IA. A gente tava trocando uma ideia, eu fui no chat GPT, pedi para ele criar uma letra de música, eu copiei a música, a letra, né? Joguei no Suno, que é outra ferramenta, para ela fazer a música. Se você tem uma apresentação, que a gente tinha falado do Gama, você troca ideia com o chat GPT para ele fazer o texto dos slides, copia, joga no Gama para ele fazer o design dos slides. Então, meu, Caramba. isso é pensar com IA, a gente ter conhecimento de várias ferramentas e ficar trocando de uma para outra. No dia a dia, prática, assim, ó, hoje, o que já dá para eu mudar com o que eu tenho hoje, assim? Então, eu tenho um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, ou um consultório odontológico, assim, ó. De mais prático, assim, o que você vê que eu posso usar? Eu sempre indico as pessoas começarem a brincar. Tem a Certo. trend do Instagram para fazer a fotinha do Gibi? Instala o ChatGPT e brinca. Porque Certo. essa brincadeira vai te instigar, Treinar. para te treinar. Tá? Entendi. Mas tem um pedido que a gente faz, ChatGPT ou Gemini, qualquer uma das que a gente conversou. Se você chegar no seu escritório, você tem um problema que você fica sem dormir. Você pede pro ChatGPT mais ou menos dessa forma assim, ó. Hoje eu estou enfrentando um problema no escritório. Você descreve o seu problema, com quanto mais detalhe tiver, eu precisaria que um profissional tal... Ah, eu estou com um problema de comunicação da minha gestão de marketing aqui no meu escritório. E eu precisaria de ajuda de um profissional de marketing para resolver esse problema. Faça perguntas para mim, para juntos nós chegarmos numa solução. Se você pede isso para o chat GPT, Para ele fazer pergunta. E aí- Porque a resposta tá em mim. a resposta está na gente. Então, ele te faz uma pergunta, você responde. Ele te faz outra pergunta, você responde. Depois da 10ª pergunta, ele vai ficar te instigando. Depois você fala assim, ó, dá uma conclusão para mim. Meu, vai vir a solução do seu problema. Sensacional. Que vocês dois juntos criaram. Isso para qualquer problema. Isso é muito Sensacional. legal. Essa forma de usar é muito legal. Você sabe que no meu segundo livro eu falo da vida máxima. O conceito da vida máxima é olhar 360 graus na nossa vida. Vida pessoal, vida familiar, vida profissional e vida espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E, cara, eu gosto de estudar a Bíblia.
O ChatGPT, ele é surreal nesse ponto, porque eu falo assim, ó, junta isso, onde está isso no Novo Testamento, onde está isso no Velho Testamento, e quem foi o autor disso, e onde ele fala sobre casamento. Cara, Te dá uma aula, né? ele dá uma aula, daí ele pergunta assim, quer que eu prepare uma pregação para você? Não precisa. Que legal. Mas Falando ele em pergunta, Bíblia, cara. ó, eu sempre tive vontade de ler a Bíblia e não li. Sabe o que eu fiz? Quando saiu o Google Gemini, que cabe uma Bíblia lá dentro, eu achei um PDF da Bíblia, compartilhei com o Google Gemini, eu fiquei das 2 horas da tarde até as 2 horas da madrugada trocando ideia com ele, porque eu queria gerar um podcasting. Hoje eu tenho um podcast, tá no Spotify, que chama Bíblia IA. É um podcast narrado com a minha voz clonada, ele é 100% feito por IA, que tem os passos a passos da Bíblia, narrados por mim da forma que eu queria entender a Bíblia. Que legal. Tô com 5 episódios, são 72 episódios. Eu tô fazendo os próximos e subindo no Spotify. Rapaz. Bíblia. Tem um Sensacional. outro também, toda semana eu lanço um podcast do Busca IA Cast. 100% feito por IA, Ruda. Eu troco ideia com a IA em cima de algum conteúdo, depois eu peço para ela gerar um podcast. Tem um software que faz isso. Então, 2 pessoas ficam discutindo sobre o assunto. Tá? Busca IA Cast. Tá no Spotify também. Sensacional. Gustavo, a gente poderia ficar aqui um tempão falando, mas para encerrar o nosso papo aqui, que foi muito legal, talvez a gente tenha que ter uma versão depois 4.5 desse podcast. E logo, logo esse podcast aqui vai ficar obsoleto. Atenção, você especialista que está vendo isso depois de um tempo. O tempo passa, talvez a gente tenha que atualizar esse podcast. Passa rápido, hein? Toda semana tem novidade. Mas como que hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 17 de abril de 2025, então pode ser que em 2026 esse podcast esteja muito velho com a evolução da inteligência artificial. Mas na sua percepção hoje, como que você vê o futuro ali da IA? O ser humano vai ficar mais preguiçoso ou ele vai desenvolver novas habilidades? As empresas... o desemprego vai aumentar? Que são perguntas que eu estou trazendo, as perguntas que estão lá fora, né? Como que você vê, como especialista, como que você vê o futuro? Eu tenho uma visão positiva da IA. Eu tento mostrar isso. Então, o que eu enxergo? Nós, como seres humanos, a gente tem que entender o que é IA e o poder dela. Começa por aí. Comecem por curiosidade, tá? Tem que entender. Porque senão, daqui a pouco a gente vai tomar uma rasteira e não vai entender por quê. E a rasteira não vai ser a IA que vai passar. Vai ser alguém que estiver mais antenado com a IA, tá? Então, isso de perder emprego vai acontecer. Mas a gente vai perder o emprego para o amigo ou para a amiga que souber usar a ferramenta de IA, que entendeu isso. Então, a gente precisa de entender isso. Mas eu enxergo que, assim, se a gente entende as ferramentas de IA, ao invés de ficar mais burro, né? Não, a gente amplia muito o nosso conhecimento. E com isso a gente pode ter muitas novas oportunidades para ter renda. Isso é muito legal. Então, se a IA vai chegar e tirar emprego de um monte de gente. Talvez sim, certeza que sim. Mas as oportunidades que ela vai gerar para quem tiver interesse de criar novos negócios é muito maior. Por exemplo, essa sua profissão não existia. Não Tempo existia. atrás. Profissão nova. Isso. Não, e alguém que tem um sonho de ser publicitário e não foi. Ele, com a IA, vai ter o poder de criar textos bacanas, de fazer a gestão de um Instagram, de um Facebook. A pessoa tem que ter não é o dom, né? Mas tem que ter a aptidão ali. Mas ele mais a IA vai conseguir. Então, a gente, somando as ferramentas de IA, ela amplia os nossos horizontes. Isso não tem certeza. Sensacional. E que vai mudar muito, viu? A gente, da Sensacional. agora para frente, é uma cambalhota por mês, assim. Vai mudar demais. Muito bom. Eu já estou aqui com ele na mão, ó. ChatGPT, acabei de fazer a entrevista aqui com o Gustavo Melles no podcast. E agora eu preciso fazer um encerramento. A entrevista foi muito legal. Ele trouxe todas as tendências sobre a inteligência artificial, deu uma aula aqui, como que eu posso, escreva um texto para eu encerrar, um texto de umas 3 ou 4 linhas para eu encerrar e agradecer a participação dele aqui no podcast. Vamos ver.
Isso que eu acho legal também, o texto falado, ele entende bem, né? As vírgulas e tudo mais. Gente do céu, Vini, tá escrevendo. Aqui, já tá pronto. Olha lá, vou falar o que ele... Sem ensaiar, eu vou ler aqui o que ele falou. Gustavo Melles, que aula! Obrigado por compartilhar tanta visão, clareza e conteúdo prático com o universo da inteligência artificial. Tenho certeza de que quem nos ouviu hoje saiu com a mente expandida, e é verdade, ó, e cheia de ideias para aplicar no seu negócio. Essa conversa foi só o começo. Esse foi Gustavo Melles, senhoras e senhores. Muito obrigado, Gustavo. Valeu, obrigado. Parece que foi combinado, né? Mas não foi, não. Nada combinado, nada combinado. É isso aí, bom Muito demais. bom. Obrigado pela oportunidade. E, galera, pense com IA, viu? Isso é muito importante para o seu presente e futuro.